Nós queremos hoje falar de vitória, a mais importante de todas. Nós costumamos olhar para determinadas pessoas e dizer: aquele ali é um vencedor, aquele ali conseguiu todo o êxito na vida, aquele conseguiu êxito na sua carreira profissional, aquele ali conseguiu êxito financeiro, juntou muito dinheiro. A gente costuma dizer, ficou montado na grana. Mas o que é vitória realmente? Vamos ler a palavra de Deus, que fala de um grande combate que está acontecendo. E desse combate nós devemos e podemos sair vitoriosos. E aí nós vamos ver o que é vitória de verdade, né? Abram suas Bíblias, por favor. A carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 6, versículos 10. Perdão, Efésios, eu falei Filipenses, né? Efésios, Filipenses vem logo depois, né? Efésios. Como é que os irmãos sabiam que era Efésios e não Filipenses? Ah, estão atentos aí ao boletim, aí ao culto, aí à ordem do culto. Muito bem. Obrigado por estarem atentos aí e mostrarem que eu falei errado. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, diz assim a palavra de Deus: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Tem gente que pensa que a vida é um piquenique. Alguns até chegam a dizer assim: eu vim a vida a passeio. Eu estou nessa vida a passeio. E como essa filosofia de vida, como essa ideologia hedonista, né? Essa filosofia de vida, essa ideologia do prazer, domina cada vez as mentes das pessoas. Já repararam que as pessoas querem cada vez menos responsabilidades? Já repararam como as pessoas querem cada vez menos compromissos e que estão cada vez mais em busca dos prazeres?
né? Como se a vida fosse um grande piquenique. Mas o que a palavra de Deus nos apresenta é que, na realidade, nós estamos como que imersos, nós estamos como que no meio de uma grande batalha, de um grande combate, de uma grande guerra, que os nossos olhos não enxergam. Nossos olhos não são capazes de visualizar. O apóstolo Paulo diz que nós não estamos combatendo contra carne nem sangue, versículo 12. Mas ele diz que nós estamos combatendo contra os exércitos espirituais do mal. É uma luta espiritual, é uma luta contra exércitos invisíveis. E esse exército invisível, esses exércitos do mal, muitas vezes procuram influenciar os homens, procuram usar os homens nessa batalha contra o próprio Deus. Às vezes as pessoas estão sendo utilizadas e às vezes não têm nem consciência disso. O grande príncipe, o grande chefe desses exércitos espirituais da maldade, a Bíblia diz que é o próprio Satanás. Algumas pessoas costumam dizer, isso é mito, isso é um mito judaico-cristão, Satanás não existe. Como é que nós podemos explicar tanta maldade? Não dá para admitir que tanta maldade, tanta crueldade que exista no mundo, às vezes coisas que nós nem conseguimos imaginar, muitas vezes até imoralidades que nós nem sabemos, imoralidades ou crueldades que nós nunca imaginamos, e quando nós vemos nos jornais ou quando lemos algum livro que menciona, nós ficamos, hã? Como é que é? Isso existe? Coisas que não podem ter saído da mente humana. Parece que há uma rede da maldade no mundo. Parece que há uma rede da maldade no mundo. Parece que há. Se você parar para pensar, para observar, para avaliar, você vai ter essa nítida impressão que há uma mente extremamente má orquestrando tudo isso pelo mundo todo. E a Bíblia diz que é Satanás, um ser espiritual muito inteligente, muito poderoso, que se rebelou contra Deus lá na eternidade. Por isso que diz que são hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Satanás um dia lá na eternidade se rebelou contra Deus e lá arrastou um exército de seres espirituais, servos de Deus, que a Bíblia chama de anjos. Satanás arrastou uma boa parte dos anjos nessa rebelião. Seres espirituais que estão aí nessa batalha contra Deus, nessa batalha contra o bem, contra a justiça de Deus, e procurando enganar todos os homens, e procurando arrastar os homens nessa rebelião também, e procurar desfigurar e destruir o ser humano, porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o ser humano é a obra-prima de Deus. E o inimigo quer destruir e quer desfigurar tudo que Deus fez. Tem ódio realmente de Deus. Está aí esse combate. Quando uma pessoa se entrega ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
passa para o exército, fazer parte ativa do exército de Deus, pregando a palavra de Deus. Vejam que o apóstolo Paulo aqui descreve uma armadura de Deus com proteção para o crente, para o servo de Deus. Proteção para o ser humano contra essas hostes espirituais da maldade, da iniquidade. Mas o apóstolo Paulo também fala, além dessa armadura de Deus, ele também fala da arma ofensiva, a arma que destrói o inimigo, que destrói o exército inimigo, né? Que é justamente o que? Está aqui no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada um que se entrega a Cristo, que se arrepende de seus pecados, crê em Cristo de todo o coração como o Filho de Deus, como o único Salvador, porque Jesus é o único que pôde sofrer o castigo pelo pecado de todos nós, porque ele não era pecador. O próprio Deus se fez homem, um homem sem pecado, para poder lá na cruz sofrer o castigo dos pecados de todos nós. Então, quando você crê nisso e pede a Jesus o seu perdão, e pede a Jesus que transforme o seu coração, porque você não quer mais viver no pecado, você passa a ser parte do exército de Deus, e você vai combater esses exércitos, não só protegido com a armadura de Deus, mas empunhando a arma que vence esses exércitos, que aqui diz que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ninguém vence o exército da maldade como querem, por exemplo, os muçulmanos atacando pessoas. Não, de maneira alguma. O apóstolo Paulo diz, não é contra a carne nem sangue que nós lutamos, mas contra exércitos espirituais da maldade. E como é que esses exércitos são vencidos? Pela palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Cada pessoa que ouve a palavra de Deus, que de bom grado a recebe e decide entregar-se, como eu falei, como eu descrevi, como a palavra de Deus diz, resolve entregar-se a Jesus, a Bíblia diz que o inimigo não tem mais domínio sobre ele. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Colossenses que saiu das trevas e agora está no reino do Filho de Deus, no reino de Jesus Cristo. Isso acontece por meio da pregação da palavra de Deus. Cada um que chega para outra pessoa e diz, olha, a palavra de Deus diz isso, 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 né? Cada crente testemunhando da palavra de Deus para as pessoas com as quais convive, está lutando contra esses exércitos, usando o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está tirando vidas preciosas do domínio das trevas e levando para o reino de Jesus Cristo. E assim os exércitos da iniquidade vão sendo vencidos pelo uso, pela pregação da palavra de Deus, assim que eles são vencidos, né? Então nós estamos nessa guerra, uma guerra espiritual. Nós não estamos aqui num piquenique, nós não viemos a esse mundo a passeio, nós estamos aqui no meio desse conflito. E a primeira coisa que eu quero dizer, eu já disse, que é você precisa se posicionar qual é o seu lado. Ah, mas eu estou do meu lado, não existe isso. Jesus deixou bem claro, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse também, quem não é
por mim é contra mim. Jesus também só falou de 2 caminhos: o caminho largo, que leva à perdição, o caminho estreito, que leva à salvação, que é Ele próprio. E nessa grande guerra que está acontecendo, cada um também tem que escolher o seu lado. Você precisa escolher o lado de Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora, nós que já somos servos do Senhor Jesus Cristo, há algumas coisas muito importantes aqui para nos alertar. Quero chamar a atenção para essa necessidade de nós lutarmos com a força do Senhor, não a nossa própria força. Tem crente que acha que é muito espiritual, muito isso, muito aquilo outro, muito capaz, e que vence e se enche assim até de orgulho espiritual. Existe isso. O crente que acha que já sabe muito a Bíblia, que não precisa aprender mais nada, orgulho espiritual. O crente que se julga muito sabichão, que nenhum outro crente precisa aconselhá-lo, orgulho espiritual. O crente que acha que não vai pecar, eu fazer essa coisa absurda, isso aí, eu nunca, orgulho espiritual. Nós temos que pensar justamente o contrário. Nós temos que pensar que nós somos capazes de cometer as coisas mais terríveis, né? O apóstolo Paulo diz, na sua primeira epístola aos Coríntios, quem está de pé, cuide que não caia. Para cair, basta estar de pé. Quem está de pé, cuide que não caia. Satanás é astuto. Veja que diz aqui que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, usar a armadura de Deus. Para quê? Qual a finalidade? Final do versículo 11. Permanecer firmes contra o quê? Ciladas do diabo. O diabo arma ciladas. Ele é astuto. E quando nós nos enchemos de qualquer tipo de orgulho espiritual, aí que fica muito fácil para ele vir e dar uma rasteira e a gente cair. Porque ele usa ciladas, né? Um dos conceitos da guerra moderna e que já é uma coisa antiga, né? A estratégia militar sempre empregou a surpresa. Quem tem a surpresa tem a vantagem do combate, né? Quem tem a surpresa já entra no combate cheio de vantagem, né? Mas aí foram desenvolvendo outras táticas mais modernas, e uma delas é a camuflagem, justamente para se obter o quê? Justamente para se obter a surpresa. É o inimigo não te enxergar. Você fica ali esperando o inimigo e o inimigo não sabe que você está ali. E o inimigo vem e você tem toda a vantagem da surpresa para aniquilar o inimigo. Cilada. E a Bíblia diz que Satanás age justamente assim, usando ciladas. Muitas vezes são naquelas coisas que nós julgamos que não há perigo algum. Muitas vezes são naquelas coisas que nós julgamos que não vai haver nenhum prejuízo para o meu relacionamento com Deus. Muitas vezes é ali que Satanás está à espreita da gente. Ele é astuto, ele usa ciladas. Ele nos observa, ele sabe as nossas fraquezas, sabe tudo isso. O inimigo que nós estamos enfrentando é inimigo terrível. Então, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força, com as nossas próprias armas, nós não somos capazes de vencer esse combate. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele coloca à nossa disposição a sua força
Ele coloca à nossa disposição as suas armas. Por isso o apóstolo Paulo diz, para nós permanecermos firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13 também, para que possais resistir no dia mau. Já repararam que há ocasiões em que somos tentados terrivelmente? Que vem assim, às vezes, ocasiões na vida da gente que às vezes vem ondas avassaladoras. Tudo dá errado. Tudo está dando errado. E para todo lado que a gente olha, tem alguma coisa para nos tentar, né? Para nós nos entregarmos ao pecado, ou para nós não perseverarmos na fé, para nós abandonarmos a nossa fé, né? Começam a vir aqueles questionamentos à nossa mente, vários questionamentos. Já repararam que às vezes acontecem ocasiões assim na nossa vida? Para nós podermos resistir no dia mau, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e usarmos o que Deus coloca ao nosso alcance, o que Deus coloca à nossa disposição, para nós estarmos protegidos, do inimigo, né? É interessante a gente examinar um pouquinho essa armadura de Deus. O apóstolo Paulo aqui vai fazer a analogia com um soldado da sua época, soldado do Império Romano. Ele usava uma armadura, protegia os órgãos nobres, né, aqui do tronco, protegia os pés, protegia a cabeça, onde tem o cérebro, que a gente sabe que é vital, né? Qualquer coisa que atinja o cérebro, o risco de morte é muito elevado, né? Ferimentos na cabeça, no cérebro. Então ele fala dessa capacete também, né? Então vamos olhar um pouquinho essa armadura que nós precisamos vestir para sermos vitoriosos nesse combate, né? Ele diz assim, versículo 14: cinjam os vossos lombos com a verdade, né? A armadura lá, o armamento defensivo do soldado começava com um cinturão, que ele prendia lá a roupa, a túnica dele e o calção. Os soldados romanos usavam uns bermudões, semelhante ao que a rapaziada vem para a igreja quando está calor, só que um pouco mais comprido e mais justo na bainha, né, abaixo do joelho. Usava lá aquele calção, aquele bermudão, uma túnica até mais ou menos o meio da coxa, e segurando a sua roupa, a túnica para não ficar mexendo dentro da couraça e segurar o calção no lugar, o seu cinto com o qual se cingia, né? Apóstolo Paulo está comparando no nosso caso esse cinto ao quê? A verdade. É a arma defensiva do crente. Verdade. O crente tem que andar sempre na verdade, tem que dizer sempre a verdade e tem que sempre rejeitar a mentira. Jesus fala no Evangelho de João que Satanás é o pai da mentira e que mente desde o início. Mentiu para Eva lá no Éden, né? Então o crente, ele tem que estar sempre na verdade, falando a verdade, rejeitando a mentira. Eu fiquei preocupado numa época que tinha um método evangelístico que estava muito na moda, que eu fiquei preocupado que eu usava mentira, e eu rejeitei esse método evangelístico. Ora, como é que nós vamos evangelizar usando algo que é do diabo? As pessoas iam de casa em casa para evangelizar e diziam que era uma pesquisa religiosa. E não era pesquisa religiosa coisa nenhuma. O que nós estávamos fazendo? Qual era o objetivo real?
era apresentar o Evangelho para a pessoa, era apresentar a palavra de Deus. Mas para não sermos repelidos e para nós iniciarmos uma conversa, nós nos apresentávamos dizendo que estávamos fazendo uma pesquisa religiosa. Aí a ficha me caiu. Epa, espera aí. Como é que eu vou levar a verdade usando a mentira? Como é que eu vou levar o Evangelho de Cristo usando a mentira que é do diabo? Meus queridos, a palavra de Deus deixa muito claro que se nós queremos estar preparados para esse combate, nós devemos sempre usar a verdade. Aí cheguei atrasado lá no trabalho, porque dormi demais. A caminho já vou imaginando o que eu vou dizer para o chefe. Aí lá vem uma mentira. Não, eu me atrasei porque o pneu do carro furou, eu me atrasei porque não sei o quê, tinha arrastão na linha vermelha, o ônibus teve que sei o quê, aquela coisa toda, né? Que a gente dá um jeito de inventar. Gente, isso é mentira. Ah, pastor, mas eu vou dizer a verdade? Vou. Eu lembro uma coisa que ficou na minha mente desde que eu era adolescente, um fato real. Um funcionário de uma determinada empresa, entre suas atribuições, ele era um office boy, ele atendia os telefonemas e passava lá para o seu superior ou não. E teve um dia que ele atendeu um telefonema, virou para o seu chefe lá, para o dono da empresa: doutor fulano, é fulano de tal que quer falar contigo. Aí o chefe dele falou assim: diz que eu não estou. Mas, doutor fulano, tal, diz que eu não estou. Ele ficou naquela: eu sou crente. E agora, o que eu faço? Eu sou crente. Aí ele prontamente, depois de pensar assim, poucos segundos, rapidamente pensando, ele: olha, o doutor fulano pediu para lhe dizer que ele não está. O que aconteceu com ele? Foi demitido. Mas aquele homem ficou tão impactado com o testemunho que deu o seu funcionário crente, seu funcionário realmente cristão, que ele foi compelido a... Ficou curioso, por que ele é assim? E ele foi procurar uma igreja evangélica, entrou, ouviu o evangelho e se converteu, e deu esse testemunho. Que ele ficou curioso de conhecer o evangelho através dessa conduta do funcionário dele, que não teve papo, que não fez concessões à mentira de jeito nenhum, mesmo com o risco de perder o emprego. Nós temos que andar sempre na verdade. Quando nós usamos a mentira, nós estamos dando espaço para as hostes espirituais da maldade avançarem. Nós temos que usar sempre a verdade, nós temos que mostrar sempre a verdade, e o erro, a mentira, nós não podemos compactuar com ele, né? Mas a outra peça aqui dessa armadura é a justiça. E diz que é a couraça, justamente aquela parte do corpo com os órgãos nobres, né, que protege, é a couraça. E o apóstolo Paulo diz que nessa armadura de Deus é a justiça. Tem muita gente que quer a justiça dos outros para si, né? Ah, isso tudo é muito injusto, por que fazem tanta injustiça comigo? Não é esse tipo de justiça que está falando aqui, não. É o viver íntegro, é o viver segundo a justiça, não dos homens, mais além, a justiça do reino de Deus. Aquela que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que vai além, vai muito além da justiça dos homens. O crente que realmente pratica a justiça de Deus está protegido das hostes do maligno. Jesus falou, os irmãos estão lembrados, talvez seja a ordem de Jesus que seja menos obedecida,
tudo nós colocamos como pretexto para desobedecer essa ordem. Quando Jesus diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro, e que mais? Sua justiça, a justiça do reino de Deus. Busquem, Jesus está dizendo, busquem para o seu viver, vivam essa justiça do reino de Deus, pratiquem essa justiça do reino de Deus. E aí Jesus dá uma promessa, e as outras coisas vos serão. Nós invertemos, nós buscamos primeiro as outras coisas que nos seriam acrescentadas por Deus, nós buscamos primeiro e deixamos de lado o reino de Deus e a sua justiça. A verdade é essa. O meu estudo, o meu trabalho, minha família, tudo é pretexto para eu colocar em primeiro lugar e em segundo, terceiro ou último lugar, sei lá, ou em lugar nenhum, o reino de Deus e a sua justiça. Mas se nós queremos realmente estar preparados para um enfrentamento inevitável com as hostes dos malignos, nós precisamos estar vestidos com essa couraça da justiça, buscar em primeiro lugar realmente o reino de Deus e a sua justiça, procurar viver realmente, fazer prioridade na nossa vida, viver realmente a justiça do reino de Deus. Outra coisa dessa couraça, dessa armadura, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Havia uma coisa muito interessante na legião romana, os pés deles tinham que estar bem preparados mesmo. Eles eram super bem treinados, eles formavam uma cunha, juntavam os seus escudos. Não sei se alguém já viu isso, a gravura em algum livro, ou já viu em algum filme. Juntavam os seus escudos, eles faziam uma formação, eles ficavam igual uma ponta de flecha com os seus escudos. E com aquilo eles iam penetrando no meio da infantaria inimiga. E eles iam literalmente empurrando os inimigos. Olha a força que eles faziam nos pés. E de vez em quando eles entreabriam, era tudo coordenado, todo mundo junto. De vez em quando eles entreabriam rápidas brechas entre os escudos. E eles usavam uma espada curta, chamada gládio, que era justamente para essa luta a curta distância. Abriam rápidos espaços assim entre os escudos, feriam o oponente, fechava de novo e continuavam com a ponta de flecha penetrando o exército inimigo. Então os pés desses soldados precisavam estar realmente muito bem preparados para eles poderem lutar. Eles tinham que estar bem calçados, os pés deles submetidos àquela, toda aquela força de tração, eles não podiam torcer o pé, nada disso, não podiam derrapar, não podiam escorregar no terreno. E aqui diz que o que prepara os nossos pés para o combate, para nós progredirmos, para nós fazermos essa força no combate, para nós não sermos atingidos nem empurrados para trás pelo inimigo, é o Evangelho da paz, é o Evangelho de Jesus Cristo. Sem o Evangelho de Jesus Cristo, todo mundo perde essa batalha. Sem o Evangelho de Jesus Cristo, todo mundo é pisoteado pelo exército inimigo, ferido e pisoteado. O que nos capacita a resistirmos e até avançarmos é o Evangelho da paz. Que Evangelho da paz é esse? Estão lembrados do Evangelho de Lucas, quando os anjos anunciaram o Evangelho aos pastores? O que eles disseram? E até cantaram, foi o primeiro hino cristão, vamos dizer assim, os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E o anjo explicou para eles: na cidade de Davi vos nasceu hoje esse é o Evangelho da paz. Para os homens que têm essa boa vontade no coração de receber essa mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho da paz. Ninguém está preparado para esse combate se não tiver esse Evangelho da paz, se não crer nesse Evangelho da paz, se não seguir esse Evangelho da paz, né?
Há outros evangelhos sendo inventados, falsificações do verdadeiro evangelho da paz, falsificações. Mas só esse evangelho, só o evangelho de que Jesus Cristo veio e Ele morreu na cruz por nós, ressuscitou e nos salvou, só esse é capaz de nos dar a verdadeira vitória nessa batalha contra esses exércitos espirituais. Fala aqui também do escudo da fé. Outra coisa interessante que eu descobri, como utilizavam as flechas. Diz aqui que o escudo da fé é que nos permite apagar todos os dardos inflamados do maligno. Havia unidades de arco e flecha, né? Flechas de longa distância. A cidade estava sitiada, o que o exército fazia? Atiravam as flechas para cima para fazer uma parábola e cair dentro da cidade e atingir quem estava lá dentro. E ainda tacavam fogo nas flechas por dois motivos. Um é que se atingisse alguma coisa lá dentro, tacava fogo na cidade. Outra coisa é que se atingisse a couraça do soldado e não pudesse feri-lo porque atingiu na couraça, mas tacava fogo na couraça. Tacava fogo na couraça. Aquele soldado tinha que tirar a couraça dele. Ficava vulnerável às outras flechas que estavam chegando. Agora, se eles estavam com escudos, o que eles faziam? Se protegiam e podiam continuar ali lutando, protegendo aquela cidade. Esse escudo, o apóstolo Paulo diz que para nós se chama fé. Quantas vezes o maligno quer fazer a gente cair nas suas ciladas, como eu falei, jogando determinados questionamentos na nossa mente. É com o escudo da fé, da verdadeira fé em Cristo, que nós resistimos a esses dardos inflamados, que o inimigo, já que não pode nos atingir de perto, que ele fica jogando de longe. Com o escudo da fé em Cristo, nós estamos protegidos. Finalmente, capacete da salvação. Sem a salvação, todos nós pereceríamos. E a salvação, a palavra de Deus diz que não é por obra humana alguma. Salvação é dom de Deus, por meio da fé em Cristo. Que maravilha nós sabermos que estamos protegidos, que temos a vitória porque estamos salvos em Jesus Cristo. Aparentemente, ao longo da história, Satanás, os exércitos da iniquidade, levaram vantagem, aparentemente. Quantos crentes foram mortos? E hoje também, no Oriente Médio, nós vimos também quantos cristãos foram mortos ou tiveram que abandonar suas casas, seus países. Aparentemente, Satanás levando vantagem, mas não. Apóstolo Paulo diz lá em Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 9, se eu não me engano, ele diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou, porque nós temos o capacete da salvação. Eles não nos matam. Nosso corpo pode ser morto, mas nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. E precisamos sempre lembrar disso e não nos acuarmos nesse combate, seja qual for a situação. Nossos irmãos no passado, eles tinham que usar muito o capacete da salvação quando eles eram instados a deixarem a sua fé ou morrerem. Eles preferiam morrer porque eles estavam com o capacete da salvação. E finalmente já falamos da arma de ataque, que é a
palavra de Deus. A palavra de Deus não é um talismã. A palavra de Deus não tem palavras mágicas. Tem gente que pensa que até que para expulsar demônios precisa decorar certos textos da Bíblia, precisa decorar determinadas fórmulas de exorcismo. Não é nada disso que a palavra de Deus está falando aqui, eu já expliquei. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, as pessoas estão se convertendo. As pessoas estão se convertendo, o exército da maldade está sendo derrotado. E nós precisamos, meus irmãos, cada vez sermos mais ativos, mais persistentes no testemunho do Evangelho, no testemunho da palavra de Deus. O importante não é só nós termos preservados. O importante, acima de tudo, é salvarmos outras vidas. Jesus não morreu só por mim. Jesus não morreu só por você. Jesus não morreu só por nós que estamos aqui dentro. Jesus morreu por aquelas pessoas lá fora. E nós precisamos levar essa palavra da salvação, a espada do Espírito, né? Nós precisamos levar essa palavra da salvação a todas as pessoas. É assim que os exércitos da maldade são vencidos. Meus irmãos, como é que nós vamos levar a nossa vida? Alienados, como se estivéssemos num piquenique, ou engajados nessa luta que Deus quer que nós estejamos engajados? Vamos vestir a armadura de Deus e vejam como é que o apóstolo Paulo terminou esse texto: orando em todo o tempo. A gente está armado, mas a gente precisa estar fortalecido, como ele disse no início: fortalecei-vos no poder do Senhor. E ele conclui justamente dizendo isso: orando em todo o tempo, com toda a vigilância. Se nós queremos estar, além de preparados, fortalecidos, precisamos viver sempre essa vida de oração. Estamos orando, meus irmãos, o quanto precisamos. Estamos orando o quanto deveríamos. Estamos nos dedicando a orarmos juntos com o povo de Deus. Vamos nos engajar de verdade nesse combate. A vitória é do Senhor. Podemos ou não ter parte nessa vitória. Tudo depende de você, tudo depende de mim, tudo depende de nós. Vamos escolher e vamos nos engajar nesse combate. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos entoar